Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste sábado, já estamos aqui trazendo informações e notícias do Flamengo para vocês, bem cedinho. Você que está indo trabalhar, você que está se preparando talvez para sair para o seu trabalho, tomando o seu café. Vamos acompanhar juntos as informações do Flamengo. Tem muitas notícias hoje do Mengão. O Flamengo está movimentando o mercado da bola, tentando trazer novos reforços para fazer parte do elenco da temporada 2023. O Flamengo já está 10 partidas invicto depois aí da chegada do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo começou a dar começou a evoluir, para falar a verdade. E o Mengão agora está em busca de reforços. Já trouxe o Luiz Araújo, agora o goleiro Rossi. Inclusive tem um pedacinho na entrevista do goleiro Rossi. E também o Alan e o De La Cruz, que está numa negociação meio que uma missão impossível do Flamengo para trazer os jogadores. Vamos ver o detalhe dessas negociações, a reviravolta que está acontecendo, a saída de jogadores do Flamengo. E eu gostaria que você, primeiramente, chegasse aqui apoiando o trabalho do nosso canal. Vai rapidinho, aperta o like aqui embaixo, deixa o seu like que apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, rapidinho, vai, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal. Aqui no canal Meu Mengão React, nós trazemos notícias e informações todos os dias do Flamengo para vocês. E, como estamos juntos aqui na manhã deste sábado, vamos então acompanhar as notícias do Flamengo. Créditos desse vídeo, o canal da Band, canal ESPN Brasil, canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. Agora é hora do Mengo! O elenco do Flamengo segue se preparando neste período sem jogos em virtude da data FIFA. A ideia do técnico argentino Jorge Sampaoli é deixar o time ainda melhor fisicamente, tecnicamente e também taticamente. Esses são os 3 pilares de acordo com o novo treinador do Flamengo, que vive um bom momento à frente do clube carioca. Já são 10 jogos de invencibilidade, a expectativa é que isso possa permanecer, até porque os próximos jogos do Flamengo serão bastante delicados, jogos difíceis contra adversários bastante tradicionais, principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. A novidade no Flamengo ficou por conta do retorno do atacante Marinho, que estava treinando de uma forma separada, não estava treinando com os principais jogadores, foi reintegrado, mas isso não muda em nada a ideia do Jorge Sampaoli, que é a de não ter o Marinho no seu grupo para as partidas oficiais. E por conta disso, o Fortaleza fez uma proposta pelo atacante do Flamengo que pode se transferir para o Leão do Pici nos próximos dias. No mais, é um Flamengo que segue trabalhando em 2 períodos no CT do Ninho do Urubu, em busca de melhorar principalmente a questão física para voltar mais inteiro, até porque o próximo mês será um mês de grandes decisões para a equipe rubro-negra. Eu sei que você está com ansiedade a mil para ver o Flamengo jogar de novo, mas a Flá TV está aqui para te mostrar os treinamentos do Mengão, novamente em 2 períodos nesta pausa para a data FIFA, te ajudar a aliviar um pouquinho este sentimento. Se liga só em como foram as atividades desta sexta no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo receberam um presentão nesta sexta. Um kit bem especial da Granado, nossa parceira oficial, que marcou um golaço com esses produtos. E esta sexta foi especial para a Flá TV e para a nação, é claro. O nosso técnico Jorge Sampaoli foi o convidado do Fla Press. Caso você não tenha se ligado, as datas e os horários das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos. O primeiro jogo diante do Atlético Paranaense será no dia 5 de julho, às 9h30 da noite, no Maracanã. A partida de volta será uma semana depois, no mesmo horário e em Curitiba. O próximo treino do Flamengo agora será na manhã deste sábado, aqui mesmo no Ninho do Urubu. E lembrando, o próximo jogo do Flamengo será no dia 22, fora de casa, diante do Red Bull Bragantino e pelo Campeonato Brasileiro, quando a equipe de Jorge Sampaoli irá em busca da 5ª vitória consecutiva na temporada. Vamos para o Rio de Janeiro com Pedro Henrique Torre com informações sobre o Flamengo. Valeu, pessoal! O Flamengo segue a sua programação para a volta de disputa do calendário na próxima semana, após essa paralisação dos jogos para a disputa da data FIFA, mas o calendário segue muito agitado em relação ao mercado de transferências. O Marinho pode sair para o Fortaleza, de acordo com o site GE, um acordo verbal entre ele e o clube, mas o Flamengo fica na espreita ali, esperando essa possibilidade de acordo, não vai se opor
de maneira alguma a liberação do Marinho, se de fato eles chegaram a um acordo com o Fortaleza. Lembrando que o Marinho voltou a treinar com o elenco principal nos mesmos horários, foi reintegrado devido a uma determinação judicial, então já há um desgaste muito grande entre ele, comissão técnica e a própria diretoria do clube. Em relação a Alan, o Flamengo acredita que já fez todo o esforço possível, fez o acordo financeiro, enfim, chegou bem próximo do que se imaginava com o Atlético Mineiro, ao desejo do jogador de vir para o Rio de Janeiro, mas o Galo, em fase conturbada de troca do técnico, está atrasando um pouco essa negociação. O Flamengo aguarda, mas mantém o otimismo. Em relação a De La Cruz, o Flamengo também aguarda, já encaminhou de um lado com o Liverpool do Uruguai, que detém parte dos direitos do jogador, também com os agentes do jogador, mas o River faz muito jogo duro para liberar esse atleta para o Flamengo. O River detém a outra porcentagem dos direitos do De La Cruz. Treinamentos, como eu disse, intensos no Ninho do Urubu, em período integral, quinta e também nesta sexta-feira. Agora, sábado e domingo, treinamentos apenas pela manhã, mas muito intensos. O técnico Sampaoli está querendo aproveitar demais esse período de paralisação para aprimorar todas as partes. Técnica, física, também, claro, a tática. Na tela, números de Marinho desde a estreia pelo Flamengo. São 60 jogos, 28 como titular. Minutos por jogo são 43,1. Presença em jogos do time, 52,6%. Gols foram 6, assistências 9. Antero Greco, quero a sua opinião. Bom para todos os lados, bom para o Flamengo, bom para o Marinho e bom principalmente para o Fortaleza, esse nome? Sim, sabe por quê? O Marinho, nós vimos esses dois últimos itens, gols marcados, muito aquém do que se esperava, e assistências, até que não foi tão ruim assim. Só que no todo, se esperava o Marinho dos mísseis aleatórios do Santos, o Marinho que trabalhou até, né, com o Sampaoli, se bem que o Sampaoli acabou de chegar. Um Marinho que foi para o Flamengo com muita expectativa, e de tantos outros de seus companheiros que o antecederam. O Thiago, o Bruno Henrique, o Gabigol, sobretudo. Só que foi uma outra realidade. Ele não teve espaço que talvez se imaginasse poderia encontrar. Pegou o Flamengo também em oscilação. Flamengo com mudanças, embora o Flamengo campeão de Libertadores e Copa do Brasil. Resumo da história, Natasha e fãs de esporte. Não vingou. Isso acontece, é tão comum. Não vingou. Foi uma passagem, tem tudo a ver, né? Uma passagem que se encerrará logo, breve. Olha, houve, né, namoro com o São Paulo. Quem sabe poderia voltar para São Paulo, para um outro clube. Não deu certo. Fortaleza, para mim, é uma grande oportunidade para o Marinho. Por quê? É um clube estruturado, é um time estruturado, é um time que tem metas ousadas, é um time que não é apenas, por exemplo, um coadjuvante no Campeonato Brasileiro, tem pretensão de repetir o que fez nas últimas temporadas, é um clube sereno, o local de trabalho também é bom. Eu arriscaria. Fosse o Marinho, eu arriscaria, me dedicaria ao Fortaleza, porque ele tem espaço lá. Ele será bem acolhido. Claro, o que se espera é que ele devolva em futebol. E agora a gente chama aqui no Sport Center o novo goleiro do Flamengo, o Rossi, que falou para a ESPN Argentina. Terminaste en Flamengo porque fue el club que más insistió, digo, por la confianza, porque en marzo te vinieron a buscar con una oferta formal, porque después te siguieron queriendo. Ahí el jugador dice, voy a este lugar porque sé que va a haber gente que me quiere de verdad. Sí, por un lado sí, pero también por la cercanía. Tenía, bueno, el nene recién nacido, que nació en octubre, y dijimos, bueno, ahora tiene 8 meses y bueno, para que también la familia lo disfrute, quizás el estar lejos de la familia, no disfrutarlo, también fue una decisión, digamos, en familia,
con mi mujer, que tomamos de decir, bueno, vamos a estar más cerca, aunque sean muchos partidos, la familia va a poder ir, venir. Si yo tengo un partido visitante 2 días, puedes venir para Argentina, visitar, estar en constante. Nosotros que somos más de la familia, creo que también fue una decisión por ese lado también. É fácil entender por que os rubro-negros gostam tanto do Bruno Henrique. Há 4 anos no clube, ele acumulou títulos e prêmios individuais. Em 2019, foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Eu que já tenho mais tempo, né? Vi muitos craques, acho que o Bruno Henrique é um ídolo da torcida, um super atacante. Um dos maiores jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Completou o time, porque um cara para jogar na ponta igual ele joga, tem igual não. Ô Bruno Henrique, se eu fosse atacante eu ia querer ser igual a você é bom demais. No jogo contra o Grêmio, Bruno Henrique entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Teve uma primeira chance e chutou para fora. O gol marcado nos acréscimos levou o Maracanã ao delírio. Confesso que não esperava que seria uma festa como foi quando eu fiz o gol. Representa muito para mim, de muito tempo parado, depois de algum tempo ainda vai e volta. Quando a bola parecia um filme, quando ele cabeceou, ele ajoelhou e você vê todo mundo atrás dele, todo mundo, ele tem muito crédito. Quando a torcida começou a cantar Bruno Henrique lá, o estádio foi ao chão, ao peso, né? Os torcedores não têm dúvida, verão novamente em ação o Bruno Henrique de 2019. Eu acho que ele deu uma prova nesse último jogo contra o Grêmio que ele vai voltar. Ele é muito focado, muito determinado e eu acredito que ele, acima de tudo, a vontade dele vai ajudar com que ele volte a ser aquele Bruno Henrique de antigamente. Possa machucar, ele entrava muito em jogada assim, poderia machucar, essas coisas por raça, essas coisas. Eu vejo ele mais maduro agora. Graças a Deus ele está de volta. Craque, artilheiro e carismático. Esse é o Bruno Henrique, um jogador de outro patamar. Bem, Esmar, alguns trechos aí do Flá TV. A Flá TV é uma grande televisão de clube, né? Tem uma equipe muito boa. Um beijo para toda a galera da Flá TV, em especial pro meu amigo Smigo, que brilha muito lá na Flá TV. Ô, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, meus amigos, me falaram aqui no Ponto Eletrônico que hoje tem uma polêmica forte, bem forte aqui. E daqui a pouco a gente já vai nascer na enquete essa polêmica. Ô, Vene, em relação ao Bruno Henrique, eu já te fiz essa pergunta aqui, vou te fazer de novo, porque às vezes tem gente que não viu, né? Essa emoção do gol do Bruno Henrique, a crescente em que ele tá, isso vai ajudar na renovação do contrato dele ou não tá misturando uma coisa com a outra? Vamos lá, Fernando de Amaia. Primeiramente, boa tarde, Lucas Pedrosa. Eu acho que a desconfiança ainda existe. E eu vou pegar a postura da diretoria do Flamengo para justificar o que eu estou falando aqui. A partir do momento que ainda não tem a renovação de contrato confirmada pela diretoria, não tem nem sequer negociação em andamento nesse momento, ou seja, por que a diretoria não faz isso agora? Porque ainda desconfia do Bruno Henrique. Ainda quer analisar como o Bruno Henrique vai render nesse segundo semestre da temporada 2023. Então eu acho que a desconfiança ainda existe, mesmo que ela seja menor hoje, mas ainda existe. É óbvio que ele está crescendo de produção e a gente consegue enxergar isso nos jogos. Não foi por causa do gol que ele fez contra o Grêmio, mas eu pude ver de perto, ao vivo, a evolução do jogador. Fisicamente falando, a gente já pôde ver um Bruno Henrique mais rápido. Então é algo que, assim, deixa o torcedor esperançoso para um Bruno Henrique com dias melhores no Flamengo. Ele quer continuar? Ele quer continuar, ele já falou isso, ele já expressou isso, o empresário do jogador já falou isso para a diretoria do Flamengo, mas a gente está falando de futebol, negócio. Não é porque o Bruno Henrique fez o que fez com a camisa do Flamengo que o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele. E eu acho até que a postura da diretoria do Flamengo está certa. Porque assim, se a gente for analisar mercado, dificilmente um clube vai chegar agora no Bruno Henrique e vai falar assim, te ofereço tanto para você sair agora do Flamengo. Não vai fazer isso, porque ainda existe a desconfiança. Estamos falando de um jogador que teve uma grave lesão no joelho, uma lesão multiligamentar. Então você não sabe como o Bruno Henrique vai reagir pós-lesão. Mas mesmo assim, é um jogador extremamente importante, a diretoria tem um carinho enorme por ele, e é óbvio que se ele voltar a render aquilo que se espera do Bruno Henrique, a diretoria vai renovar o contrato dele. Esse é um assunto delicado, aliás, acho que nós vamos abordar muitos assuntos delicados hoje. Esse é um assunto delicado, Pedrosa, pelo seguinte,
A gente fala muito aqui da dificuldade dessa gestão do Flamengo em renovar. Inclusive, a maioria dos problemas acontecem dentro desse processo de renovação. Fica sempre ele no olho do furacão. Alguns jogadores que foram e prosperaram e são ídolos, né, no clube, entregaram e fizeram parte de uma história muito vitoriosa, mas em que em determinado momento, depois de um tempo, não estão prosperando mais, o que é natural no futebol, né? Mas a renovação, ela às vezes ela é dolorosa. E já falamos como essa gestão tem essa dificuldade. É claro que a gente não tem como dizer que o Bruno já entrou nessa prateleira de caramba, não vai prosperar, não. Pelo contrário, a gente vê uma crescente dele. Mas é doloroso para o rubro-negro ver essa demora, porque pensa, poxa, o que o Bruno Henrique já foi, homem da América com a conquista do Flamengo, importante demais, e um cara que se lesionou prestando um serviço pro clube. É delicado, né, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni. Boa tarde a galera de casa. Fernanda, gratidão no futebol, pra mim, é fora de campo. No reconhecimento da torcida, na homenagem que o clube vai fazer, porque o Bruno Henrique está marcado na história do Flamengo e pra sempre vai ser assim, mas para você renovar um contrato, você tem que ter uma análise técnica, física, tática. Se esse jogador, no entendimento do Flamengo, não merece mais um contrato milionário como ele tem, não merece mais ter uma renovação por conta da sua situação técnica para ajudar o time e ajudar o Flamengo a continuar conquistando tudo que o Flamengo vem conquistando nos últimos anos, a diretoria faz certo em fechar esse ciclo. Não é ingratidão, é análise técnica. O Flamengo tem que pensar na sua parte esportiva. A parte das homenagens, a gratidão que o Bruno Henrique, por tudo que ele fez e fez mesmo, ele tem que receber fora de campo. Tecnicamente, o Flamengo tem que avaliar esse jogador como ele está. O Bruno Henrique hoje merece ganhar, sei lá, R$1 milhão? Você tem que avaliar ele, você tem que saber se ele vai performar ou não. É claro, repito aqui, eu torço muito para que o Bruno Henrique volte a ser aquele cara que ele já foi, porque ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, jogador de potencial de seleção brasileira. Agora, se a diretoria do Flamengo, no dia a dia, está analisando que o Bruno Henrique não está performando e talvez não consiga chegar naquele potencial, ele não tem que ganhar o mesmo contrato do que antes, até porque o Bruno Henrique é um jogador que tem mais de 30 anos, com uma lesão multiligamentar. Então a análise tem que ser técnica, Fernanda. Nada além disso. Inclusive, eu tenho até uma opinião. Tem drone importante, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho até uma opinião sobre o Bruno Henrique, que muita gente não concorda, mas eu gosto de expressar essa minha opinião. Em 2019, embora o Gabigol tenha feito o que fez com a camisa do Flamengo, mas o Bruno Henrique foi o jogador mais importante do Flamengo em 2019. Mais até que o Gabigol e que o próprio Arrascaeta. Então, de fato, é um jogador que foi muito importante. Mas repito aquilo, gente, passado é passado. Não é porque ele entregou isso que ele tem que ter renovação sempre pelo Flamengo. Então você algo que precisa ser estudado, analisado, e uma decisão que tem que ser muito estudada pela diretoria do Flamengo. Já tem aí a opinião dos nossos comentaristas em relação a renovações aí. Ô, Vene Casagrande, eu tinha um outro drone para perguntar, mas vou passar à frente desse do Alan. Eu acho que esse é mais importante. Vamos lá, informação. Porque assim, o Atlético Mineiro está encaminhando a contratação do Filipão. Filipão mesmo. Filipão, que estava como diretor do Atlético Paranaense. Inclusive foi uma notícia publicada primeiramente pela imprensa mineira. Acabei de confirmar. E a postura do Atlético Mineiro, segundo o dirigente que acabou de trocar mensagem comigo, é o seguinte: nesse momento, tudo parado. A ideia é não vender até que o Filipão bata o martelo. Não é porque, não quero vender para o Flamengo. Não, a ideia é não vender mais o Alan para nenhum outro clube nesse momento. Então a negociação volta a ficar difícil para o Flamengo depois de ter recebido o ok, mas a saída do Eduardo Cudê, pelo visto, atrapalhou e muito a vida do Flamengo. É porque chega um novo treinador normal, né, Pedrosa? Ele pode falar, eu gosto desse jogador, calma aí, deixa ele aqui. E a janela vai abrir. A janela agora, dia 3 de julho, então você pode fazer essa transferência, você pode ter muitas movimentações de mercado e o técnico ele tem sempre o direito de escolha e opinar nas decisões, porque é ele que coloca o cara dentro de campo, é ele que responde pelos resultados. O Vene tem drone sobre... não é esse drone não, quero saber o drone do passeio na Europa. É um bom drone. Você comentou aqui que o Landim foi lá acompanhar a final da Champions. Exatamente. Né? Não só Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, Gustavo Oliveira, que é o VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, e também Rodrigo Dusch, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Esses três viajaram para a Europa, foram lá para a final da Liga dos Campeões e 2 já retornaram, Gustavo Oliveira e Rodrigo Dusch. O Landim ficou na Europa a pedido e a convite da CBF para assistir ao amistoso da seleção brasileira. E nessa viagem, eles não foram apenas para a final da Liga dos Campeões. Eles visitaram a Adidas, que é parceira do Flamengo, vai completar 10 anos, desde 2013. Lá eles conheceram a Adidas, os diretores, foram muito bem recebidos. E também visitaram o Bayern de Munique,
que é um clube que eles visitaram por um motivo especial. É um clube que tem uma SAF que a diretoria atual do Flamengo gosta bastante. Eles queriam entender como um sócio minoritário tem tanto poder dentro do clube. Essa SAF é uma SAF diferente do que acontece no Vasco, que acontece no Botafogo, que acontece justamente no Cruzeiro. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem se tornar SAF esse ano? Não, é um projeto a longo prazo. Eles fizeram essa visita muito mais por um estudo de caso, sabe? Estão mapeando o mercado para entender melhor esse projeto de SAF, como é que funciona nos clubes. Olha, acho bacana, networking sensacional. Querendo Legal. ou não, o Flamengo visitou um dos maiores clubes do mundo aí e também visitou a Adidas, que é uma empresa absurda. E de fato, assim, quando a Adidas abre a porta, bota lá Welcome to Adidas Flamengo, é algo sensacional. Então, assim, tem que parabenizar a diretoria do Flamengo porque fez essa viagem para um network absurdo. O Flamengo não desistiu do Alan. Acredita que pode reverter a situação porque o Alan tem um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo e já tinha topado a proposta do Flamengo. Agora o Flamengo vai tentar, mas voltamos teoricamente a estaca zero, com o Atlético Mineiro fazendo aquele tradicional jogo duro. Mas o Juliano Bertolucci, empresário do jogador, vai conversar com o Atlético Mineiro também, está em conversas com o Flamengo aí diariamente para tratar sobre o assunto. Outra informação não muito boa para o torcedor do Flamengo: o River Plate respondeu à proposta que o Flamengo fez pelo meia de la Cruz, 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O River Plate, dono de 50% dos direitos econômicos, disse não. Mas por que ele é dono de 50% e pode dizer não? Porque ele é dono de 100% dos direitos federativos do jogador. E o outro 50% dos direitos econômicos é do Liverpool, do Uruguai. E aí o Liverpool apenas aguarda as conversas. O Liverpool recebeu mesmo o contato do River. Ó, o Flamengo fez uma proposta aqui, a gente vai recusar. Enfim, e o River Plate recusou. O que já era de se esperar. Estamos falando de um jogador de 25 anos, titular no River Plate, titular na seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo. Vocês acham mesmo que o River Plate ia aceitar a primeira proposta que o Flamengo fizesse? É óbvio que não. E o Flamengo também já tinha isso no radar. O Flamengo negocia dessa maneira. Começa por baixo, vai aumentando, vai conversando, vai convencendo o jogador. E o jogador precisa ajudar. Um dirigente do Flamengo me disse aí durante a semana e eu trouxe aqui um vídeo para vocês. O De La Cruz precisa ajudar nas tratativas, precisa brigar mais para que o negócio saia, para que o negócio seja concretizado. Tem que expressar mais o desejo dele de jogar com a camisa do Flamengo. O que isso quer dizer? Entre aspas, brigar com o River Plate. E aí vocês vão me perguntar, Vene, beleza, o Alan De La Cruz, se eles não vierem, o que o Flamengo vai fazer? Óbvio, eu fiz essa pergunta para um dirigente do Flamengo, o dirigente respondeu, Vene, não existe só o Alan e o De La Cruz no futebol. A gente tem outros nomes, eu não vou abrir os nomes para você, mas é óbvio que a gente tem outros nomes no radar. Mas, nesse momento, o Flamengo não desistiu de Alan nem De La Cruz. Óbvio que pode chegar um determinado momento o Flamengo entender, caramba, a gente precisa ir ao ataque, não dá para ficar esperando. A janela de transferência abre apenas no dia 3 de julho. Ou seja, todos os jogadores contratados aí do exterior só podem jogar no dia 3 de julho. E aí? O Flamengo tem, teoricamente, até o dia 3 de julho para planejar essa estratégia para tirar o Alan e o De La Cruz. Eu acho que em relação ao Alan, o Flamengo, não é achismo isso, né? A chegada do Rodolfo Landim, que está na Europa, está acompanhando que vai acompanhar o jogo da seleção brasileira a convite da CBF, com a chegada do Rodolfo Landim, o Flamengo vai dar ultimato ao Atlético Mineiro. E aí, Atlético? Vai fazer ou não? Vocês estão numa situação financeira super complicada. Qual outro clube vai fazer uma proposta de 9 milhões de euros por um volante de vocês que não joga há mais de 2 meses? Poucos clubes vão fazer. Quiçá nenhum clube, nem muito menos da Europa. Então, o Atlético Mineiro continua nessa sinuca de bico. Ou faz jogo duro e não vende para o Flamengo, ou continua com a situação financeira. E aí? Eu queria te perguntar, porque muito torcedor do Flamengo até me pergunta, como é a situação física do De La Cruz? Ele é um jogador que tem muita lesão? Não é? Porque às vezes no bastidor surge aquela notícia, mas ele lesiona muito. É lorota? É muita burburinho? Ou realmente tem uma preocupação física com o De La Cruz? Estamos voltando. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César, eu estou perguntando para ele sobre a situação física do De La Cruz, né? O Alan a gente conhece, nunca foi de se lesionar muito. Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense. Agora, e o De La Cruz, Mauro, que muita gente às vezes me fala, mas ele machuca muito. Realmente machuca muito?
Ou não? É muita coisa fofoquinha de bastidor. Ele teve uma lesão esse ano, mas está jogando normalmente. Jogou contra o Fluminense agora? Sim, não, isso eu sei. Está jogando normalmente. E aí o cara vai passar por um exame médico, você acabou de falar, que é de praxe. O jogador só vai ser examinado quando for contratado. Você não pode pegar o jogador sem ter feito um acordo e trazer, vem aqui fazer um exame médico para ver se eu vou contratar. Primeiro você acerta tudo e o exame médico é a prova final, né? Até porque se o jogador estiver machucado, o próprio clube sabe que dificilmente vai chegar a um ponto final porque vai ser barrado no exame. Mas ele vai fazer o exame médico, se tiver tudo bem, vai ser contratado. Não tem nenhum problema crônico que eu saiba esse atleta, não. E realmente devem sair alguns jogadores e tem essa informação, né, Wander, que você acabou de me mostrar aqui. Segundo o jornalista Pablo Rafael, um jogador do Flamengo revelou que para cada jogo o time entra em campo com 2 ou 3 táticas diferentes treinadas durante a semana que antecede as partidas pelo Sampaoli. Ou seja, imagina agora que tá tendo esse tempo aí, o Flamengo teve 2 dias de folga, né, Mauro? E vai ter a semana toda cheia para treinar. Até alguns dias, acho que hoje, inclusive, 2 períodos. O Flamengo, então, agora, provavelmente, com essa disciplina toda aqui do Sampaoli, tem tudo para crescer, né? Depois dessa data FIFA. Não, e você veja que é alguém que tem cardápio, né? Tá certo? Quer dizer, cardápio. Eu acho que é muito legal isso. Isso acontece muito em várias modalidades esportivas, entre elas no basquete, né? O basquete acontece essas mudanças malucas aí de maneira de jogar, sempre tentando superar o adversário. Eu acho que, na medida que o técnico tem esse potencial de fazer o time mudar, não está legal. Começamos assim, vamos para aquela maneira que nós fizemos, agora pulamos para a terceira, voltamos para a primeira. Deixa o adversário, se o adversário não tiver, digamos, esse repertório, numa situação bastante complicada. É legal. Eu acho que é mesmo o perfil do Sampaoli, né? Ele tem fogo no rabo, muito agitado e é criativo, é um bom treinador. Tomara que seja isso mesmo. Essa informação a gente tem que acreditar. Tomara que seja isso. O time tem que... E outra coisa, né? Ele consta com jogador... Ele conta com jogadores que têm condições de fazer essa mudança rápida, virando a chavinha de uma maneira para outra, enquanto a bola está rolando. Muito legal, Asmar. Eu acho bacana isso. Bruninho. São Paulo é um bom treinador. Eu gosto dele como treinador. Gostei dos 2 trabalhos que ele fez aqui no Brasil, no Santos principalmente, mas também, acho que no Atlético Mineiro foi bem, no Galo ele ficou a 3 pontos do Flamengo, foi campeão brasileiro naquele ano de 2020, e é um dos melhores que temos aqui no Brasil. A questão de títulos, né? Claro que o título ele tem a ver com a qualidade do treinador, do tudo, mas de um conjunto todo. Acho que nenhum clube que São Paulo passou assim, ele deixou de ganhar títulos assim, títulos que ele deveria ganhar e não ganhou. Agora no Flamengo ele tem essa oportunidade. Eu acho um dos melhores técnicos aqui do mercado sul-americano. Né, Zé? O Sampaoli, quando o jogador diz que ele entra em campo com 3 táticas diferentes e outra, é um treinador que tá querendo formar o time do jeito dele. A gente tá vendo, o Flamengo já tem elenco, mas ele tá pedindo as contratações, ele pediu o De La Cruz, ele pediu o Alan. É um cara que está querendo montar o time de acordo com o seu estilo de jogo. O diferente do Sampaoli é que ele não chegou já pedindo vários jogadores. Todo mundo diz, ele chega e pede vários jogadores, várias contratações, né? No Flamengo ele chegou e falou, não vou pedir nada agora. Mas estava esperando para conhecer o elenco, para mais de perto ali no dia a dia. Enfim, e agora sim, nessa janela ele pede porque vê também. E o Flamengo tem as suas necessidades. É necessária essa renovação. Até porque jogadores que a gente achava que esses jogadores iam dar certo, acabaram não rendendo o suficiente. É o caso do Vidal, muito bem explicado, né? Pelo Mauro, enfim, né? Por você, por todos nós aqui, que a intensidade hoje exigida é muito outra. E claro que o Sampaoli precisa de um Flamengo mais intenso mesmo para fazer o que ele quer. A conta chegou. Para a maioria dos clubes brasileiros. O futebol brasileiro está bem? Tá ganhando a Libertadores da América, ganhou Sul-Americana recentemente, fez final de Libertadores, fez final de Sul-Americana. O futebol brasileiro está bem? Exatamente, não. Quem está bem é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, que é um belo... Não, o Botafogo é um outro papo que eu vou falar já.
E a partir daí você já começa a ter alguma dificuldade. Porque é o seguinte, o problema do Corinthians é o problema da maioria dos clubes brasileiros. A má administração de décadas e a conta chegou. Botafogo, que você acabou de citar, está num ótimo momento, é líder do Campeonato Brasileiro, tem um time competitivo, mas o Botafogo chegou no fundo do poço, o Vasco chegou no fundo do poço, o Cruzeiro chegou no fundo do poço e eles não tiveram outra alternativa, tiveram que se tornar SAFs, porque senão eles iam acabar. Então esse é um momento que o futebol brasileiro tem que priorizar a sua administração dos clubes, porque sem clube não há futebol, para que a gente volte a ter um futebol realmente num todo bem, porque quem está bem no futebol brasileiro é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro teve recentemente um bom momento por causa de um investimento e só. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão então está se preparando aí para trazer os novos reforços. Tá aí o João Guilherme, que falou sobre o momento do futebol brasileiro, né, o destaque do Flamengo no mercado. O Flamengo domina o mercado da bola, principalmente aí falando de reforços, né? O Flamengo é o que costuma gastar, investir mais dinheiro, inclusive nessa janela de transferência. O Flamengo pretende investir mais de 200 milhões de reais em reforços, inclusive já gastou com Luiz Araújo, goleiro Rossi, e está buscando reforços ainda aí para a temporada. Vamos ver o desfecho que vai acontecer com o De La Cruz e com o Alan. Então é isso daí, nação. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui no nosso canal, deixa o like, comenta aqui embaixo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.